Olá, pessoal, boa noite. Vamos chegando. Gláucia, quando estiver por aí, acena para mim. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Gláucia, quando estiver por aqui, acena para mim. Ok, já te chamo. Ótimo, ótimo. Gláucia já está aqui. Olá, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Geisa. Sou especialista em mudanças climáticas e sustentabilidade. Trabalho há mais de 15 anos com auditorias ambientais e já tive a oportunidade de gerenciar projetos tanto na América do Sul como na América Central em relação a projetos de carbono e trabalhei por mais de 2 anos como revisora de projetos de crédito de carbono para as Nações Unidas. E essa semana a gente vai iniciar uma série de 10 lives que vai começar hoje, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, onde vou entrevistar profissionais que trabalham com sustentabilidade e meio ambiente, tá? Então sejam bem-vindos à Maratona Carreira de Sustentabilidade na Prática. Neste evento estaremos definindo 5 atalhos e 5 obstáculos que pessoas comuns enfrentam quando trilham a jornada da carreira de sustentabilidade. E hoje, para falar um pouco, compartilhar um pouco sobre os insights e a jornada na carreira, vou convidar a Gláucia. Gláucia, acena para mim aqui para eu conseguir te chamar. Deixa eu ver aqui, Gláucia, acena para mim para eu conseguir te chamar aqui para você entrar na live. Ainda não apareceu. Não apareceu, Gláucia. Não está aparecendo. Não estou vendo. Clica no botãozinho. Envia uma solicitação para participar comigo aqui, participação de vídeo. Ainda não apareceu. Deixa eu ver aqui. Não apareceu, Gláucia. Qualquer coisa, Gláucia, entre e sai de novo da live, que aí vai aparecer para você uma solicitação para participar do vídeo. Deixa eu ver. Não estou te achando. Agora foi. Acho que agora foi. Está aguardando você aceitar.
Está recebendo o pedido? Está aguardando você aceitar agora, Gláucia. Não está indo? Escreve para mim aqui, se deu. Vou tentar de novo aqui. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vão chegando. Estou aqui buscando conexão com a Gláucia. Estou te chamando aqui, Gláucia. Vê se está indo para você. Senão você escreve aqui que não está indo. Não está indo. Vamos ver agora. Um pouquinho de paciência, pessoal, que a gente vai estar aqui tentando a conexão. Deu certo, Gláucia? Eu vou, Miriam, eu vou deixar salvo, tá? O bate-papo, tá? Tô te chamando aqui. Problemas técnicos, um pouquinho de paciência, pessoal. Vamos chegando, que uma hora a gente consegue aqui. Tá dando que você não tá conseguindo participar, Gláucia. Gláucia, tenta entrar e sair de novo. Gente, para quem não conhece a Gláucia, Gláucia Térrio, ela é a head do GRI do Brasil. Então, para a gente começar com chave de ouro, essa super profissional vai estar aqui compartilhando um pouco da história dela. Ó, vou tentar de novo aqui. Tá aguardando você aceitar. Agora foi, né? Ah, agora foi. Uhul. Ah, finalmente, Nossa, tá desculpa, ficando tenso. Geisa. Não, desculpa você, desculpa a todos que estão participando também. É a primeira vez que eu estou usando a live do Instagram, enfim. Ai, que legal, Desculpa. Gláucia. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar da live. É muito importante para gente, para mim, né, começar com você aqui com uma abertura total de chave Nossa, de ouro, compartilhando um pouco a sua experiência profissional. Tá tudo certo aí? Podemos começar a sabatina? podemos, podemos começar assim. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e espero que eu possa ajudar aí com alguma informação para as Ah, pessoas que estão participando e para você. com certeza. Então vamos lá, Gláucia. Eu gostaria que você pudesse contar um pouco quem é a Gláucia e um pouquinho da sua trajetória profissional até sua chegada no GRI Brasil. Tá. Bom, meu nome é Gláucia, eu trabalho na área de sustentabilidade desde 2001, né, quando eu comecei a trabalhar no Instituto Ethos. Naquela época ainda era um assunto tão simples, né, assim, era
todo mundo queria trabalhar na área de sustentabilidade, responsabilidade social, era um assunto que estava muito em alta. Né? E eu vinha com um aproveitamento administrativo anterior, já tinha uma certa experiência, já né, tinha mais de 30 anos, e aí eu queria experimentar, trabalhar em algo que fosse aquilo que todo mundo está falando hoje, trabalhar com um propósito. Né? Então, e eu sempre externei isso, a vontade de trabalhar com alguma coisa que pudesse ajudar o mundo, pudesse ajudar as pessoas. E aí eu falava isso para as minhas amigas, quando surgiu uma vaga no Instituto Etos, não era uma vaga né, enfim, com um grande salário, aliás, era um salário bem baixo naquela época, mas eu queria ir. Né? E até quando eu fiz a entrevista, a pessoa falou assim, olha, é uma coisa muito operacional, mas aqui eu venho fazer qualquer coisa. Eu falei, olha, naquela época eu falei assim, eu vim aqui até para fazer faxina, se você quiser, porque eu quero trabalhar aí, né? Quero trabalhar com vocês. E, e aí eu lembro que quando a pessoa me ligou para falar, olha, você passou, eu falei, eu vou soltar um rojão ali na janela, espera um pouquinho. Né? Então eu comecei lá com uma coisa bem operacional. Eu trabalhava com os indicadores etos nessa época, né? Foi para isso que eu entrei. A compilação das informações dos indicadores etos eram feitos manualmente. Né? Então, o meu trabalho era coletar essas informações, era trabalhar com essas informações, mandar os relatórios para as empresas. E, e aí, assim, isso era ouro, na verdade, Geisa, porque você tinha um propósito, né? E eu queria muito aprender sobre isso e compilar as informações era um momento muito rico, porque eu via como é que estavam as empresas, o que elas respondiam nos indicadores etos, né? Ao mesmo tempo que eu aprendia muito o que eram os indicadores etos. Então, assim, foi um momento muito rico para mim. Depois de um tempo, acho que de tanto gostar desse trabalho e da equipe com quem eu trabalhava, enfim, eu tenho que agradecer muito a uma pessoa chamada Vivian Smith, que era a pessoa que coordenava os indicadores éticos nessa época, foi uma mestra para mim, é professora da USP, né, hoje, e ela, enfim, me ensinou muita coisa. Depois eu trabalhei com outra coordenadora, que foi a Roberta Paro, que é da Fundação Dom Cabral hoje, e foi assim, um período muito bom. Né? E depois eu assumi a coordenação dessa área. Né? Então aí já estava mais automatizado o processo de coleta das informações, tudo. E a área se chamava área de ferramentas de gestão, não era só indicadores etos. Então, ali nessa área, no etos, a gente trabalhava com balanço social, com indicadores etos. Aliás, assim, indicadores etos eu tenho que acreditar. Né? Quem inventou os indicadores etos foi o Valdemar de Oliveira Neto, né, que a gente chamava carinhosamente de Maneto, até hoje ele é conhecido como Maneto, e junto com a Vivian Smith. Né? Então, essas duas pessoas assim, têm um crédito muito grande em relação a esse instrumento. E hoje ainda existe, né? Ele é coordenado lá pela Ana Lúcia Custódio, no Instituto ETA, é uma ferramenta que eu amo. Né? E como eu trabalhava numa área que era chamada de ferramentas de gestão, quando a GRI veio para o Brasil, né, veio uma representação institucional da Holanda para o Brasil para conhecer o país, ver como as coisas estavam acontecendo aqui, eles colocaram nas ferramentas de gestão para cuidar. Então, eu fui cuidar de GRI ali também. Né? Então, 2003, 2004, já estava trabalhando com GRI. E mais tarde, em 2006, eu recebi um convite direto do presidente da GRI, naquela época, para representar a GRI aqui no Brasil. Então, eu fiz a migração, comecei a trabalhar com o GRI em 2007, ainda numa parceria Etos e GRI. Né? Então, desde lá, eu venho trabalhando com a GRI. E não sei se eu já entro para dizer o que é Pode entrar. GRI. Pode entrar. O que é, né, o GRI. Mas antes só, eu gostaria de pedir um favor, né, para os participantes aqui que estão assistindo a live,
de clicar aqui no aviãozinho e convidar os amigos para participarem da live. Com certeza, essa live pode ajudar muita gente. Então, vamos lá, Gláucia. Então, me fala um pouco o que é o GRI, né, para as pessoas aqui entenderem o que é exatamente o GRI, como o GRI ele contribui com a sustentabilidade das organizações. Uhum. Então, GRI, que a gente está falando é de transparência das organizações, não só de empresas, mas até de pessoas, né? E o mote da GRI é que se não tiver transparência das empresas, das organizações, dos governos, dos mercados, a sustentabilidade nunca vai acontecer. Então, o nascimento da GRI foi em 89, né, assim, o debate sobre a GRI aconteceu em 89 com o acidente da Exxon Valdez. Nessa ocasião, alguns investidores começaram a questionar a forma, né, que eles faziam a avaliação para investir numa empresa. Né, e eles chegaram à conclusão de que usar relatório financeiro para avaliar a saúde de uma empresa é errado? Não, está certo. Mas eles precisavam de alguma coisa a mais, né, que eram as informações que hoje são tão chamadas de ESG, Environment, Social and Governance. Né? Tá todo mundo falando de Tá, ESG agora, né? Então, tá. agora, assim, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, eu acho que esse é um momento que a gente esperou bastante tempo ver investidores, né, falando bastante de ESG. É, é um momento que foi muito esperado, porque o investidor ele tem uma força muito grande, né, no mercado de mobilização das empresas, enfim. Então, voltando, né, a GRI nasceu disso, ela foi fundada formalmente em 97 ainda como um projeto dentro de uma outra ONG chamada Ceres, nos Estados Unidos. Em 2002 ela se estabeleceu independente na Holanda. Né? E o nosso produto, né, ou serviço talvez, acho que é mais produto, são as normas GRI para relato ESG. Então, é uma forma de complementar as informações que as empresas publicam, né, além de relatório financeiro, né, um relatório financeiro com mais informações. Informações sobre governança, sobre como ela trata o meio ambiente, como que ela trata os trabalhadores, qual é o posicionamento dela em relação aos direitos humanos. São todos assuntos que têm a ver com todas as outras iniciativas. Né? Então, quando a gente vê Pacto Global, são extremamente sinérgicos, GRI, Pacto, GRI, ODS, GRI, e tem um outro instrumento de transparência, que é o CDP, né, que é o Carbon Disclosure Project, também tem sinergia, porque as duas iniciativas se inspiraram no GHG. Né? Se inspiraram, não, se basearam no GHG para informações sobre mudanças climáticas. GRI e SASB, que está todo mundo falando agora, né? O Sim. SASB é um instrumento usado pelos investidores para avaliar as empresas, mas a sinergia entre GRI e SASB é extremamente visível, né? E os dois instrumentos são complementares. E, enfim, acho que GRI, se as pessoas quiserem fazer perguntas mais sobre a GRI, acho que já falei bastante sobre a GRI, mas eu fico à disposição. Quem quiser perguntar, deixa aqui, tá? Aqui embaixo, que a gente vai respondendo. E, Gláucia, a ferramenta GRI, ela é aplicável a qualquer tamanho de organização? Por exemplo, uma empresa com 5 funcionários, ela pode aplicar, usar a ferramenta GRI? Pode. Existe um mito, né, de que essa ferramenta é difícil, que ela é complicada, mas não é. Não é. Na verdade, a GRI peca por excesso de orientação. Né? Então, quando você pega as normas da GRI, a pessoa tem a impressão que tem que fazer um relatório grande, ou fazer um monte, escrever muita coisa, um texto grande. Não, aquilo ali é tudo orientação, né? E o princípio básico da GRI é materialidade, ou seja, falar daquilo que realmente é relevante. Né? Então, para você fazer
a gente vê se uma empresa pequena ou grande, né, tanto ONGs, até um condomínio pode fazer relatório de sustentabilidade, Olha que né? interessante, Mas condomínio. quando a gente pega pequenas empresas, né, e compara com grandes empresas, a gente pode fazer a analogia do transatlântico e da pequena embarcação, de um iate, por exemplo. Né? Quem chega primeiro no porto? Né? É a pequena embarcação, né? Porque a grande ela tem que fazer mais, tem. A gente travou aqui? Voltou, voltou. Voltou, né? A pequena chega mais rápido no porto. Então, e pensando na questão de pequeno e pensando na questão do que é relevante, uma pequena empresa vai relatar o que é relevante, Geisa. Então, se ela é uma pequena empresa que produz é, algum tipo de cosmético, né, ela pode falar sobre como que ela faz, qual é o procedimento de fabricação, junto com o balanço que ela faz, normalmente, que é o financeiro. Né, ela coloca como que ela trata os 5 funcionários que ela tem, como que se ela, por exemplo, olha a questão de energia elétrica, resíduo, por exemplo, né? Porque cosmético pode ter, né, algum resíduo, pode ter efluentes, enfim. E aí a pessoa fala, mas é impacto de uma pequena empresa só, né? Mas se a gente pegar 100 empresas pequenas de Sim. cosméticos, tem impacto. Então, a responsabilidade de cada um. Né? E agora, se uma empresa pequena quer estar na cadeia de produção de uma empresa responsável num relacionamento perene e de longo prazo, é interessante que ela faça isso. E não é difícil, você olha assim, né? Você sabe quantas pessoas tem? 5 pessoas. Quantas mulheres? Quantos homens? Qual a diferença salarial? Tem diferença salarial, homens e mulheres? São questões que a gente pergunta no processo de relato GRI. Agora, pega uma empresa gigante como a Vale, por exemplo. Né? Até uma questão simples como número de empregados não é, não é trivial, porque tem terceirizado, tem quarteirizado, enfim, até conseguir fazer toda a conta. Né? Então, é uma interação muito grande que a Vale tem que fazer com todos os stakeholders, todos os fornecedores, enfim, que são contratados. Né? Então, é um mito. Pequenas Sim. empresas podem fazer. Ah, que ótimo. É porque assim, eu vejo que cada vez mais é tendência, né? As empresas, por menores que sejam, se elas não declararem, se elas não relatarem, né, o seu relatório, elas de fato estão fadadas a cair no esquecimento mesmo, não vão conseguir ser competitivas. Então, de Uhum. fato, é uma ferramenta muito, muito importante para qualquer tamanho. Agora, me surpreendeu condomínios, né? É de fato Pô, algo bem. É uma empresa, né? na verdade, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um futuro melhor. Nesse sentido, até um indivíduo, Geisa, pode fazer o seu relatório de sustentabilidade individual, Olha, porque você, um ser humano, né? Eu nasci e já tenho impacto. Né? Agora, uma coisa simples, né? Até um exercício que tem, é, acho que como você é coach, né? E faz mentoring também, tem exercícios que são de encontrar o propósito, né? E eu falo que é a mesma coisa, você fazer um relatório, seja para a empresa ou seja para você, indivíduo, é como se fosse, vamos encontrar o propósito. Né? Então, o relatório individual eu sou a Gláucia, aí eu tenho os meus dados de perfil, né? E aí eu faço um mapeamento de quem eu impacto com as minhas ações e quem me impactam com as ações, enfim, eu faço um mapa das partes interessadas, escrevo as minhas políticas de relacionamento, né? Minhas políticas, elas podem ter coisas tácitas, né? A forma como eu me comporto em casa, a forma como eu me comporto com os meus fornecedores, por exemplo, se eu vou no mercado, como me comporto com o banco ou com quem depende de mim, por exemplo, né? Se alguém trabalha para você, essa pessoa é registrada, por exemplo, né? E outra coisa que está muito, assim, uma discussão muito forte hoje em dia é a questão
do preconceito, né? O preconceito não é de ninguém a não ser dos indivíduos, não é? Sim, sim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, esse é um assunto muito importante. Então, a gente pode escrever, por exemplo, no nosso relatório, uma meta, por exemplo, né? Que é o que as empresas fazem quando elas fazem um relato de sustentabilidade. Elas colocam uma foto atual e elas colocam uma meta de quanto elas querem melhorar para o ano seguinte, né? Então, a gente pode colocar como que a gente quer a Gláucia do ano que vem em relação aos preconceitos que existem dentro da gente, que são coisas negativas, né? E aí, isso é uma contribuição gigantesca, porque se a gente está falando num futuro melhor, a gente precisa de pessoas melhores para trabalhar com esse assunto, né? E se as pessoas não forem melhores, o mundo nunca vai ficar melhor, Sim. né? Então, assim, é uma missão, né, grande. A gente pode pensar, quando a gente pensa nessa questão de preconceito, como é que você educa seu filho, né? Para ser Exatamente. uma geração melhor do que a nossa. Então, você pode escrever tudo isso no seu relatório, Olha que né? interessante, Glaucio. Individual, e a única coisa é que o conceito é igual do relatório. Você tira uma foto atual, faz uma meta de quanto vocês querem melhorar naqueles assuntos que são relevantes para vocês, e aí fazem o reporte e vão acompanhando, monitorando, medindo o avanço, justificando o não avanço, enfim. Mas é bem isso que você falou, é um processo de mentoria mesmo, né? De coaching, né? Exato. Você determina uma Exato. meta e vai seguindo, e vai seguindo. Muito interessante. E pode usar essa lógica para qualquer situação, né? Como você disse, tanto na vida pessoal como em empresas, em corporações. E Gláucia, bom, para quem está chegando agora, estou entrevistando aqui a Gláucia. Gláucia, ela é a head do GRI Brasil. Então, a gente está conversando um pouco sobre relatório de sustentabilidade e ela também está contando um pouco, compartilhando com a gente um pouco da sua história profissional. Eu vou dar um passo um pouco atrás, falando então um pouco sobre a sua carreira, tá, Glaucia? Quais foram, assim, os seus maiores, não sei se você se lembra, ou se você teve, né, desafios na sua carreira na área de sustentabilidade especificamente? Eu acho que um simples, né, é que quando eu entrei na GRI, eu, né, e era um desafio grande, porque a minha comunicação era diária com a GRI Amsterdã e era em inglês. Então, esse foi um desafio muito grande. Que eu me Também lembre tive foi isso, né? isso, né? Mas eu só tenho recordações boas, né? Eu acho que os desafios foram grandes, mas eu sempre olhei os desafios como uma oportunidade de aprendizagem. Então, eu não sei se eu confundo um pouco o desafio com aprendizagem, com oportunidade, né? Mas eu sempre encarei assim, isso é difícil, dói o coração, dói, eu sinto medo, né? É, mas se eu não tivesse feito e se eu não tivesse passado por aquela dor naquele momento, eu não teria aprendido. Por exemplo, japonês, assim, não, sem preconceito, tá? Mas japonês é mais tímido, né? Não sei se vocês conhecem, todo mundo tem um amigo japonês que, né, assim, é mais quietinho, mais tímido. O meu marido é E, mestiço. então, e eu Tô. tinha uma, você sabe, né, eu tinha uma vergonha de falar em público, que a primeira vez que eu fui fazer esse foi um outro desafio, né, a primeira vez que eu fui falar em público foi em 2003, e eu quase desmaiei no palco, fiquei com uma Olha, gripe depois. Foi tão desgastante, mas assim, se eu não tivesse feito, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, doeu, foi difícil. É, assim, acho que os desafios são a gente julgar a gente mesmo, né? Assim, a gente se julgar, falar, né? Assim, o cérebro da gente falando e criticando a gente mesmo, isso é uma coisa difícil, a gente tem que educar o cérebro da gente a elogiar mais a gente mesmo, é né? verdade. Mas essa parte foi difícil, falar em público, até hoje, assim, eu sinto um pouco, não sei, sinto um pouco de vergonha, assim, mas Mas você é uma vai. coisa que eu aprendi. Eu vou.
eu aprendi, né? E eu tenho sorte, assim, eu não consigo, assim, os desafios, né? Eu acho que eu sempre olho para os desafios com bastante carinho, porque acho que foi por ali que eu consegui aprender, foi por ali que eu pude conhecer pessoas maravilhosas que me apoiam, sabe? Pessoas que me apoiaram, que já não estão aqui nessa, né, com a gente mais nesse planeta, mas que me apoiaram, né? No começo foi muito difícil. A primeira vez que eu fui falar com o presidente da GRI numa reunião, eu estava no Ethos, eu tentava esconder a tremedeira no meu joelho e na minha mão, assim, né, mostrando os materiais para ele, a minha mão tremia, né? Mas assim, foi uma passagem que eu tinha que passar, senão eu voltaria, né? A vida traz para a gente de novo, né? E hoje eu acho que eu estou numa fase que eu consigo ver isso claramente. Os desafios eu olho com carinho, né? E graças a todos esses desafios que eu passei, eu posso conviver hoje com pessoas maravilhosas que estão nos assistindo, por exemplo, Sônia Favaretto. Ela é chair da GRI no Brasil, né? E eu a conheço já há mais de 10 anos, trabalhamos juntas em diversos projetos, e ela está nos assistindo aqui, Olha que estou legal. muito contente, né? É um privilégio, ela é chair do Conselho da GRI no Brasil, então, Olha que honra. né? E aprendo É, muito com ela todo dia. olha que legal. Não, de fato, assim, sabe, Glaucia, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem é realmente o medo da crítica, né? E quando Sim, a gente pensa em falar uma segunda língua, ai meu, será que ele vai entender? O que ele vai achar de mim? Vou falar o inglês errado ou não? Né? Isso se aplica em qualquer idioma. A mesma coisa, aqui a gente, né, está se expondo, falando, trocando informações, você está se abrindo, compartilhando um pouco dessa história e também subir no palco. Eu confesso que eu também tenho, eu sou mais dos bastidores. Para mim também é um grande desafio, mas é aquilo que você falou, né? A gente só cresce quando a gente enfrenta os nossos medos. Não tem outra exato, forma. É aí que a gente cresce e muda de nível. É quando, peraí, aqui está meu medo, então é aqui que eu vou, né? Que eu vou encarar. exato. Usar o medo ao seu favor, na verdade, né? E eu sou uma pessoa medrosa, mas eu encaro, sabe? E Assim, isso é o eu mais encaro. importante, né, Gláucia? É. E aí, assim, né? Pensando, o que você faria hoje diferente de quando você começou a sua carreira? Porque, assim, hoje a gente está falando um pouco de atalho, né? Atalho na carreira de um profissional na área de sustentabilidade. O que você faria de diferente de tudo que você já viveu hoje? Que, assim, que você poderia dar o conselho? Olha, hoje eu faria diferente. Eu acho que eu fui, como, né? Acho que característica dessa coisa do medo, né? Muitas vezes eu fugi de algumas brigas, né? Ou talvez, assim, eu nunca bato de frente com ninguém, nunca, né? Então, quando a coisa começa a esquentar, assim, eu prefiro sair de fininho do que enfrentar, né? Talvez eu tivesse encarado mais e resolvido, né, a situação naquele momento. Tem uma pessoa que já não está mais conosco, mas nós trabalhamos juntas no Instituto Etos, ela já faleceu, né? Mas eu dou, assim, graças a Deus, todos os dias que nós conseguimos resgatar a amizade, né? E foi Olha, uma coisa muito natural. Eu acho que isso é uma coisa que talvez assim, eu fui aprendendo também a enfrentar os medos, né? Talvez eu, assim, tenha mais coragem, eu falo para mim, né, o meu eu do passado, né? Porque eu acho que hoje eu tenho mais coragem do que aquela época, inclusive de falar, de me posicionar, né? Você não precisa falar bravo com ninguém se você não concorda, é só falar, né? E resolver a situação. E naquela época eu tive alguns atritos e me afastei, né? Em vez de resolver. Então eu acho que eu falaria: tenha mais coragem, em tenha. frente e resolva, feche, né? O assunto,
um assunto que começou, assunto, né? É que nem a Juju fala, né? Pegou, bateu, pega, aqueceu, né? A Juju, que é a, como fala, ela é uma blogueira, enfim, influencer da geração da minha filha, né? Minha filha ama essa influência. E ela, outro dia eu vi um vídeo dela, falou assim, pegou, bateu, doeu, pega, aqueceu. Então, assim, eu acho que falaria isso. De fato, é o tal de fechar ciclos, né, Glaucia? Eu acho Uhum. que quando a gente começa, fecha até nos relacionamentos, eu acho que realmente, de fato, vamos, bora, né? Resolveu, né? Vamos resolver, não deixar nada pendente e se posicionar é muito importante. Eu acho que, Sim, mais uma vez, quando vem essa questão da falta de posicionamento, ela também está muito relacionada com o que o outro vai achar, né? Ai, eu não exato. posso desagradar o outro, por que que ele vai achar de mim? Vai querer, né? Vai romper a amizade, ou não vai me ajudar quando eu precisar. Enfim, né? Então tem muito disso, se posicionar. De fato, e isso é aos poucos, né? A gente vai Sim, construindo. sim. E E fora que quando a gente sofre com essas coisinhas, a gente não deixa espaço para a criatividade, que é tão importante no dia a dia, né? Então, assim, toma cuidado, né? Tenha coragem e não gasta energia com coisa que não precisa e deixe um espaço bom para a criatividade. isso é verdade. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo aqui no Instagram, chama Pedro Superti, e ele fala muito disso, né? De você abrir Uhum. espaço para você se conectar com a nuvem, né? E quando você Sim, realmente se conecta com a nuvem, né? Que é, né? Onde vem a criatividade, onde vem as boas ideias, onde vem a inspiração e até mesmo agora me fugiu a palavra que uma é inspiração também, né? uhum. Então, de fato, né? Quando a gente abre espaço para conexão com a nuvem. E aí, assim, voltando então à questão em como se tornar um profissional, um especialista em relatórios de sustentabilidade, um especialista GRI, o que a pessoa que está interessada em trabalhar com relatórios de sustentabilidade, GRI, basicamente, o que ela precisa fazer? Existem cursos, existe treinamento, GRI lhe dá alguma formação? Como que funciona? Tem. O Brasil tem pelo menos 4 parceiros de treinamento oficiais da GRI, né? Tá? Todos eles estão no site de treinamentos oficiais GRI, enfim, é só entrar no site. Os primeiros passos, que é aquela coisa de saber exatamente o que é, por onde começar, se eu decido fazer um treinamento ou não, eu tenho feito webinars de 1 hora e meia, de 2 horas, todas as semanas, né? Então, Ah, as que pessoas que dias que tiverem são? interesse, quinta-feira à tarde, a partir das 15, vai até mais ou menos umas 17 horas, e sexta-feira também. Eu tenho feito, aproveitando esse período, né, de quarentena, que a gente não precisa se deslocar de um lugar para o outro, e eu tenho feito esses treinamentos, enfim, comecei em junho, né, vou terminar agora no final de julho. Em agosto vai ter uma espécie de formatura para quem passou por esse Ah, TGRI básico, né, com assim, vai ser um debate com uma empresa que já faz relatório GRI, mas específico para quem fez esse treinamento básico, né? Então, assim, se mas assim, quiser, tiver interesse, quem quiser entrar agora, daria tempo daria. Tem, daria? tem que me mandar um e-mail, né, Tá. para terrio@globalreporting.org, porque daí eu encaixo numa das datas, Olha que né? bacana, Enfim, gente. Quem tiver bem interesse. fácil. Uhum. Para saber se você foca ou não nesse aspecto, né? Agora, dentro da GRI, existem. Bom, ele é um instrumento de gestão, né? Mas ele é uma espécie de portal para a gente aprender e a gente pode, conhecendo a ferramenta, a gente pode também tomar um direcionamento. Por exemplo, tem especialistas em materialidade, que são aquelas pessoas que estudam o setor e que vão numa empresa e que ajudam a definir quais são os principais temas de sustentabilidade para uma empresa.
tem outras pessoas, por exemplo, nossa especialíssima em diversidade, por exemplo, Liliane Rocha, que está sempre, né, nos jornais, tá, nas revistas, ela se especializou em diversidade, que é um tema Hum, dentro das normas também. Né? Então, você consegue conectar, por exemplo, se você é da área ambiental e você conhece muito a questão de água, por exemplo, tem indicadores que são específicos de água. Né? Aí eu faço. Você pode se especializar nisso na GRI como um todo, para você ir na empresa, apoiar a empresa no processo de elaboração e definição dos temas, enfim, do relato de sustentabilidade, mas você também pode se especializar em procedimentos que vão ajudar a empresa a melhorar nos diversos assuntos que tem dentro das normas. Então, ele tem um conjunto de indicadores que são referentes a questões econômicas. Né? Então, a gente tem lá desde DVA, quanto que você gera e quanto que você distribui, vai passar por compras locais, vai passar por contratações locais, questão de anticorrupção, por exemplo, né? Só dessa parte, são 3 indicadores dentro do econômico para anticorrupção. Então, tem gente que é especializada em anticorrupção, por exemplo, né? E que você pode entrar numa empresa e se você souber quais são esses indicadores, você pode ajudar a empresa a implementar melhorias e procedimentos, né, na parte anticorrupção e ao mesmo tempo você já fala, olha, aí de tudo isso que a gente já faz, você extrai esses indicadores que vão, né, complementar o seu relato de sustentabilidade, por exemplo, são os 3 anticorrupção. Né? Na área ambiental tem, a gente passa por materiais, passa por resíduos, por água, material perigosos, mudanças climáticas, enfim, para tudo isso, né, você tem especialistas. ah, entendi. Dessa Então, assim, questão. um profissional ele pode pegar um dos temas e se especializar, ele não precisa abranger todos. Porque quem entende de todos é generalista, Sim, né? Nas normas, você entende de tudo. Talvez você entenda profundamente algum assunto ali. Mas é tanto assunto dentro da GRI que até você entender tudo em profundidade, enfim, demora bastante tempo. Eu acho que isso pode ser uma meta, né? sim. E é legal uma meta, colocar isso como meta, porque a gente cresce, não só como profissional, mas também como ser humano. Né? Porque a gente olha tudo aquilo que tem lá na GRI e a gente traz para o individual também, de novo. Sim. Né? E aí, assim, por exemplo, né, no meu caso, eu trabalho, sou gerente do Rina Brasil e a gente começou este ano a trabalhar com auditorias em relatório de sustentabilidade. Uma opção também que eu vejo, né, porque assim, existem os dois lados, né, Gláucia? Tem que o consultor que ajuda a empresa a desenvolver um relato, né, um relatório, e tem também aquele que vai verificar o que o consultor fez, né? Exato, exato. Então, é o assegurador de informação, né? Também tem tem vocês, né, que são asseguradores de processo, e também tem todos os de asseguração de informação, que são as Big Four, tem ainda uma empresa que é pequena, ela é treinadora oficial também, né, capacitação oficial da GRI, eles também fazem a parte de asseguração com base na norma A1000. Né? Então, assim, tem tantas formas de você se especializar, eu acho que você tem que se identificar com aquilo que você ama dentro das normas. Se você ama a GRI, a norma toda, assim, não tem problema, pode se especializar em tudo. Mas se você ama um determinado assunto, por exemplo, diversidade ou direitos humanos, né, a gente já viu que uma das questões para a pandemia de depressão que existe é das pessoas não conseguirem trabalhar com aquilo que amam. Né? Então, se esse é o momento de fazer esse turning point, né? Então procurem aquilo que ama, né? E se especializem naquilo, porque daí não tem como dar errado.
É verdade, porque você tira a motivação, porque quando você faz aquilo que gosta e tem propósito, tem aqueles dias de desânimo, tem aqueles dias de cansaço, é lá onde você vai resgatar a sua coragem de seguir em frente, Exato, né? exato. Até mesmo para quem neste momento está desempregado ou que está em transição de carreira, é exatamente na paixão, naquilo que você faz, que você busca energia. Exato, Porque quem gosta do que faz, as coisas acontecem, né, Gláucia? exato. As coisas a gente atrai, né? A gente atrai as pessoas Sim, certas, as oportunidades certas. Tem que acreditar, né, que isso de sim. fato acontece. É... Convicção, né? Hã? Desculpa? Convicção. Convicção Convicção. pessoal. Convicção, porque você sabe que você pode atuar no meio, aonde você estiver. Né? Se você, como é especialista em mudanças climáticas, você pode começar a compartilhar conteúdo, né, sobre mudanças Uhum, climáticas com base nos critérios do uhum, GRI, porque o GRI ele é um guidelines, né, que oferece uhum, um guia para quem quer trabalhar. E aí uma empresa, de repente, tá lá, né, buscando um especialista, que isso já aconteceu, né, dentro do RINDA mesmo, acontece muito, a gente buscar um especialista por determinado setor e aí você pesquisa sobre o que aquela pessoa tem produzido de conteúdo. Porque hoje exato. currículo ele não fala tanto, né? Hoje com Uhum, as redes sociais, aqui a gente produzindo conteúdo, né, Glaucia? É isso aqui que conta realmente, é onde a gente realmente consegue confirmar que aquela pessoa domina um certo assunto. uhum, sim. E aí, assim, dentro dos desafios de um profissional na área que quer trabalhar com relatório de sustentabilidade ou no GRI, Uhum. quais são os desafios que você identifica? Eu posso começar com um insight, assim? Eu acho que o maior Pode. desafio é você fazer o curso. Acho que o primeiro ponto é aquilo que você falou, né? Verificar se você realmente se identifica com o tema, né? Uhum. E aí, essas sessões que eu faço gratuitamente, acho que é um momento para a pessoa entender se é esse direcionamento que ela quer fazer, né? Eu acho que dá para fazer por meio disso. Agora, a gente tem que pensar no desafio, né? Não só para quem trabalha com GRI, mas para quem trabalha na área de sustentabilidade, né? Acho que o desafio é a gente também ter toda essa paixão que a gente tem pelo trabalho, mas também desenvolver o nosso lado pragmático, né? Existe um grande gap, né, que eu vejo muitas vezes, que as pessoas têm muita paixão pelo tema, mas na hora de fazer a conexão, por exemplo, disso que a gente trabalha com criação de valor financeiro, ou a pessoa não consegue, ou a pessoa não se preparou para isso, né? Mas tenho certeza que na rede da pessoa, seja interna na empresa, ou seja fora, tem gente que sabe fazer isso e que pode apoiar. E é muito importante essa conexão com a criação de valor, não só financeiro, mas econômico também, porque tudo isso que a gente fala de sustentabilidade tem a ver com marca, com reputação, valuation da empresa, né? Então, valor econômico. E valor financeiro, mais curto prazo, por exemplo, economia de recursos, é, quando você deixa de, né, você começa a diminuir, por exemplo, as provisões para processos trabalhistas, processos ambientais, tudo isso é muito importante que a gente consiga fazer a conexão, né? Porque a gente não está falando de algo separado, mas de uma gestão robusta, né? Então, sustentabilidade nada mais é do que gestão robusta da organização. É como se uma empresa. É como você sai dirigindo, por exemplo. Você chega num lugar, né, num determinado espaço de tempo. Aí você tem um motorista que é prudente, que vai direitinho, não toma multa, não sofre acidente, né? Sustentabilidade é esse motorista que dirige corretamente. A outra pessoa é motorista também, mas ele pode chegar ou pode não chegar, né? E com prejuízo de repente, né? Com uma multa nas costas, Sim. ou porque prejudicou alguém no caminho. A gente vê Então, bem, né? Recentemente teve casos, né? Com multa nas uhum. costas, né? Agora, nesse
caso de multa nas costas, e eu também tenho que fazer um parênteses, né? Tá. Que empresas são micro-universos, né? Digamos assim, cada empresa é um universo, né? E muitas vezes a empresa, por exemplo, está atrelada a alguma coisa, algum fato negativo, mas a gente tem que olhar com um pouquinho mais de critério para dentro da empresa, entrar naquela empresa e ver o que aconteceu, porque muitas vezes o profissional de sustentabilidade estava comprometido, né? Então, assim, às vezes a gente vê num certo cenário, a gente fala assim, mas o profissional de sustentabilidade estava comprometido. Então, a falha aconteceu aonde? Né? Então, assim, tem isso também. Né? Eu conheço muita gente que trabalha na área de sustentabilidade e é um pessoal guerreiro mesmo, sabe? Um pessoal Sim, sim, que sim, sim. luta, né? Muitas vezes equipes pequeníssimas, né? E aí, por uma falta de entendimento geral, né? Normalmente o orçamento também é pequeno, né? Mas faz milagre, né? Faz Consegue fazer milagre, muita exato. É. coisa. E aí, de novo, voltando, a gente tem que conseguir fazer a conexão disso tudo com a criação de valor da empresa, né? Porque é nessa parte também que a gente falha, né? E aí, quando tem uma crise econômica, corta aquela equipe ali que, né, do social ali ou do ambiental, enfim, Entra como acaba custo, né? como custo. Então, é muito importante que a gente também saiba defender o valor estratégico do trabalho que a gente faz. Aproveitando falar em crise, né? Não estava aqui na pauta das perguntas. Você tem observado, agora a gente está vivendo essa pandemia, você tem observado alguma mudança nas organizações com relação, ou uma retração da área de sustentabilidade, uma ampliação da visão em relação à sustentabilidade? O que você tem visto? Você acha que mais profissionais serão demandados? Qual que é a sua opinião? Mais profissionais serão demandados, porque, como eu falei, né, a gente tem agora o investidor falando desse assunto. O O XP, investidor por exemplo, tá. pois é, O pois é, XP, né? XP, primeira BlackRock, né? Então a BlackRock, gente tem, pois é, e outros, né, que estão falando também disso. Então, assim, você viu na semana passada o Santander, né, falou sobre o primeiro crédito verde, né, que é feito com base na transparência e usa GRI como um parâmetro. Então, assim, isso está acontecendo, e isso vai demandar, ou seja, GRI e toda a discussão de sustentabilidade, Pacto Global, né, o pessoal está começando a perceber que isso não é nada separado, como eu falei, gestão robusta da organização. Ele está indo, né, o pessoal está começando a entender, aquele pessoal que se entendia, né, separado no mainstreaming, está começando a entender que, puxa vida, isso também é mainstreaming, né? Então, às vezes as pessoas reclamam, é muito trabalho, relatório aqui, relatório GRI para lá, Dow Jones, tal. Mas às vezes a área de sustentabilidade é uma área pequena mesmo, né? E você tem uma área, sei lá, de finanças gigantesca, uma área de marketing gigantesca, uma área de sustentabilidade com duas pessoas. sim, é. Né? Claro, dá muito trabalho mesmo, né? Então, assim, tem que ver o que está acontecendo ali. A minha experiência assim dentro de organizações, quando a gente fala de GRI, enfim, é que eu concordo que geralmente são duas pessoas, né, para engajar toda uma organização, né, porque assim não são duas pessoas que fazem, é toda uma organização, porque envolve, né, anticorrupção, envolve balanço financeiro, envolve mudanças climáticas, envolve licenciamento ambiental, são várias, água, né? E geralmente são áreas diferentes, dependendo do tamanho da organização, são áreas diferentes. Uma pequena empresa, Exato. sim, acaba sendo a mesma pessoa que faz tudo lá, né? Então, Uhum. de fato. E aí, a gente está quase estourando nosso tempo aqui. A última Oh, que pergunta. pena. Passou rápido, né, Glaucia? Estou Passou. adorando o nosso papo. E assim, eu tenho várias outras perguntas, assim, sobre realmente mercado, enfim, mas né, vou deixar para uma próxima oportunidade.
E assim, para quem está querendo entrar nessa área, quem já está nessa área, que dicas que você poderia deixar, né, para esses profissionais? Aproveitando já essa pergunta, ah, existe algum pré-requisito para poder trabalhar com essa área? Por exemplo, precisa ser engenheiro ambiental, precisa ser da área de ciências biológicas? Tem algum pré-requisito? Não, precisa ser uma pessoa que quer aprender sempre, aberto para aprender sempre, que goste muito de ler e É. principalmente fazer conexão das coisas, né? Assim, aquilo que a gente fala para a criança fazer lé com cré, né? Entender de que maneira que as coisas sistêmicas, né? Os impactos sistêmicos. Eu acho que isso é muito importante. Então, quando chega um momento que você, né, começa a trabalhar com esse tema, você abre o jornal e começa a ler um artigo, automaticamente você já faz a conexão com várias coisas dentro da empresa, né? Então, isso é válido, tanto para você fazer gestão de risco, então olhar, por exemplo, tem um relatório que é feito pelo World Economic Forum, todo ano em janeiro eles entrevistam, né, líderes, CEOs e fazem um relatório sobre os riscos globais, né? Então a pessoa tem que fazer lé com cré, ela lê aquilo ali, ela fala de que maneira que a empresa pode, né, usar esse material a favor, porque ali, gente, quanta inteligência naquele relatório, né? Aproveita, pega aquilo, tenta trazer, né, um profissional de sustentabilidade é como se fosse um radar, né? Ele é um radar, ao mesmo tempo ele tem que olhar tudo, né, o entorno, tudo, fazer conexão com o que ele pode fazer e trazer essa informação para melhorar, fazer com que a empresa comece a fazer parte da solução em relação a 2030 que está aí já, né? E ao mesmo tempo ela tem que perceber que ela tem que ser uma pessoa que consiga facilitar os diálogos, né? Que ela consiga trazer um stakeholder para falar com outro, né? E isso é importante dentro do ambiente interno, por exemplo, quando você faz o processo de materialidade e vê que você tem um problema na área ambiental, né, você tem que ter a visão geral de que, olha, esse problema ambiental ele tem que ser sanado, mas tem que ter, né, todo um processo financeiro, porque talvez precise de uma nova tecnologia, precisa do pessoal de pessoas, porque vai ter que treinar as pessoas para aquilo. Então, uma visão bem antenada e bem, né, assim, bem sistêmica. Acho que isso é uma coisa que é interessante a pessoa treinar e fazer esse processo. Que nem um radar, né? E como você disse, né, que foram suas duas barreiras iniciais, o inglês e comunicação, né? Também, também. Inglês, assim, é fundamental, porque tem muita coisa que está em inglês, né? Faltam 2 minutinhos, Gláucia. Qualquer coisa que cair, qualquer coisa a gente pode voltar também. Tá bom, mas assim, realmente inglês, acho que é uma língua, né, acho que é oficial da sustentabilidade, tem É, muito documento em inglês. E falar inglês é liberdade, sabe? Porque se você fala só português, você está presa àquilo, né? Mas se você fala outra língua, é como se você colocasse sua asa crescesse um pouquinho mais para você voar. Então, assim, muito legal. Acho que inglês é uma coisa importante. E comunicação, né? E gostar muito de pessoas também, acho que é importante. de fato, tem que gostar de pessoas, porque você lida com a empresa inteira, né? Não tem como, você não fica sozinho lá. Que nem era de TI, fica lá, né? Não precisa falar com ninguém, o máximo via chat, não. E É, sustentabilidade não. Você tem que ter persuasão com as pessoas, convencê-las a se engajar no propósito. encorajar, né? Enfim. Então, e você precisa dessa ajuda, né? Porque sustentabilidade não é de uma pessoa só, é da empresa inteira. É Então, verdade. eu acho que é isso. Glaucia, desculpa, 30 Eu segundos acho que é aqui. isso. Glaucia, eu Ah, quero agradecer muito, muito pela sua presença, por esse bate-papo muito, muito gostoso. Vai cair. Última palavra em 20 segundos. olha, estou à disposição de todo mundo que quiser saber um pouquinho sobre a GRI. Eu adoro pessoas mesmo.
né? Eu acho que essa é a melhor parte do meu trabalho. Então, depois, o meu e-mail é terrio@globalreporting.org, enfim, fico à disposição de todo mundo. Obrigada, gente. Até amanhã.